Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou seu crítico do GCR, favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus irmãos? Sejam todos muito bem-vindos de maneira infinita, o infinito e além. Meus irmãos, hoje é dia 19 de outubro de 2021, terça-feira de manhã, né? Eu estou vindo aqui com um assunto hoje que eu quero, primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por mais um dia, né, meus irmãos, e a presença e a vida de cada irmão que está desse lado aí me vendo, me dando essa força. Agradeço as novas inscrições, as inscrições que já estão no meu canal e aos novos que estão vindo. Deixa o seu like e seu comentário, muito obrigado, que Deus abençoe, e eu vou orar para que você também conquiste seus objetivos, meu querido irmão e querida irmã. Hoje, nessa manhã, eu vou trazer para vocês aqui um conteúdo que eu dividi em 5 partes, que é referente ao perdão universal, que nós chamamos de Jubileu Global das Dívidas. Então, esse contexto vai explicar um pouco a vocês a iminência de todos esses fundos, da origem desses fundos e de como isso será reunido para ser liquidado, né? Pois é um processo que já está, visto que já é um processo de anos, né? Então, que sempre é embargado ou interrompido, mas dessa vez algumas figuras aí juntamente com esses fundos dessas contas colaterais globais que trazem esses fundos off-ledger fora das telas do comércio internacional, né, elas vão poder entrar nas telas do comércio internacional e fazer parte aí desse programa de perdão de dívidas. Então, hoje, meus irmãos, vocês vão ver a parte 1 dessa leitura. Perdão, gente, engoliu um mosquito aqui. Nós vamos ver a parte 1 dessa leitura e vamos ver também e observar a partir dos dias, né, que eu vou trazer aí 5 vídeos referentes a isso. Então fiquem ligados nesse conteúdo, gente. Prepara a pipoca aí, que esse conteúdo aqui é melhor que Netflix. Tô brincando. Meus irmãos, vamos lá. Eu vou dizer para vocês aqui, hoje é a parte 1 do vídeo, tá? Perdão universal da dívida e o iminente jubileu da dívida global. Quando a dívida é fraudulenta, o perdão da dívida é a solução lógica e única. A dívida ou crédito que não pode ser reembolsado nunca é um ativo, é sempre um risco. Todas as dívidas que cobram uma porcentagem têm origem na ilusão. A dívida cresce exponencialmente e indefinidamente, renda e outro crescimento financeiro não podem fazer isso. A quantidade total de dinheiro em circulação hoje no Ocidente só pode pagar por uma pequena fração do total da dívida privada e pública no Ocidente. Este fato é uma evidência de fraude sistêmica. A dívida é fabricada por meios fraudulentos para recompensar uma elite criminosa criativa. Se a intenção de uma transação financeira vinculada a um empréstimo ou vinculada a um incentivo financeiro é extorsão, se for de fato um esquema de banqueiros de elite para enganar o mutuário com letras pequenas ou para cegá-lo com a ciência, esse empréstimo ou incentivo deve ser cancelado imediatamente e completamente. A dívida não foi contraída com o consentimento informado ao mutuário. A dívida não beneficiou o mutuário, e o credor da elite estava bem ciente desses fatos quando os papéis do empréstimo foram liquidados e assinados. Você não pode resolver o problema da dívida emitindo mais dívidas. Você resolve o problema da dívida a cancelando por completo todas as dívidas nacionais, corporativas e pessoais. Você faz isso simultaneamente em todo o planeta de forma permanente. Você não precisa de uma régua de cálculo, um conjunto de tabelas de registro ou um algoritmo de negociação de alta frequência para ver a luz. Todos na Main Street agora sabem que a fixação do cartel bancário ocidental com a colonização de dívidas é um fracasso. A dívida não funciona como base de um sistema financeiro global. Nos bastidores, todas as indicações são de que o perdão universal da dívida está para ser anunciado. O jubileu da dívida global está esperando nas asas. A doutrina das dívidas odiosas foi revistada de maneira espetacular.
A posição do padrão do sistema financeiro global deve ser zerada permanentemente. Os cofres estão estocados. Os metais preciosos são auditados. As novas moedas regionais lastreadas em ouro são impressas, cunhadas e prontas. O mais recente catalisador de mudança foi o Iraque. Antes da guerra de ocupação e pilhagem dos Estados Unidos/Reino Unido dos cartéis bancários Illuminatis ocidentais começar no Iraque em março de 2003, exilados iraquianos expressaram a esperança de que em um Iraque democrático pós-Saddam haveria uma liquidação justa e equitativa das dívidas de Saddam. Esses iraquianos queriam que o futuro do governo do Iraque e a comunidade internacional revisassem as dívidas acumuladas sobre o regime de Saddam Hussein. Os empréstimos que haviam sido usados para fins benignos deveriam ser reestruturados e reembolsados pelo Iraque em um período de tempo prudente. Os empréstimos que foram usados para fins questionáveis e que nada fizeram para melhorar o bem-estar ou a prosperidade da população iraquiana em geral, deveriam ser eliminados do registro imediato e completamente. Isso ilustra um dos principais e fundamentais do perdão da dívida, porque os iraquianos deveriam ser forçados a reembolsar os Estados Unidos, os britânicos, os franceses, os alemães, os russos e todos os outros que apoiaram financeiramente a opressão de Saddam contra eles? O argumento iraquiano para o perdão da dívida tem uma base sólida na lei. Ele reflete o princípio jurídico centenário da doutrina das dívidas odiosas. A doutrina das dívidas odiosas foi criada para promover o financiamento internacional, limitando a capacidade dos governos de repudiar as dívidas. 3 condições deveriam ser aplicadas antes que um Estado soberano pudesse repudiar uma dívida. 1. A dívida deveria ter sido contraída sem consentimento informado dos cidadãos do Estado. 2. A dívida não deve ter beneficiado os cidadãos do Estado. 3. O credor deve estar ciente das condições. E 1 e 2 no momento em que os papéis do empréstimo foram assinados. Os Estados Unidos empregaram esses princípios após a Guerra Hispano-Americana para repudiar dívidas cubanas. Se o poder despótico contrair uma dívida que manifestamente não é para as necessidades do Estado ou não no interesse pleno do Estado, mas é uma dívida contraída unicamente para fortalecer a posição dos cartéis bancários despóticos com uma facção que serve a si mesma dentro daquele Estado. A dívida é odiosa. A dívida não é uma obrigação para a nação, é uma dívida do cartel bancário, uma dívida pessoal que os Illuminatis contraíram. É a dívida que cai com a queda dos mesmos. A doutrina das dívidas odiosas não apenas promove responsabilização, mas também a democracia no Estado devedor, uma vez que, uma a uma, a natureza das dívidas herdadas é articulada em uma inteligência pública. A doutrina das dívidas odiosas também promove a democracia nos Estados credores. No Canadá e na maioria dos países europeus, os empréstimos de empresas estatais geralmente são cultuados dos contribuintes. A agência de crédito, a exportação do Canadá, Export Development Canadá, por exemplo, está isenta da Lei de Acesso à Informação do Canadá. No caso do Iraque, agências estatais da França, Alemanha e Rússia podem ter feito empréstimos questionáveis. Em um processo de dívida odioso, eles precisariam estabelecer que agiam com a devida diligência para ter direito ao reembolso. Sabendo disso, eles teriam menos probabilidade de fazer empréstimos questionáveis no futuro. O perdão da dívida e a doutrina das dívidas odiosas também se aplicam a indivíduos. Os mesmos princípios têm força legal sobre empréstimos ou incentivos financeiros estruturados feitos por instituições financeiras, como os bancos, credores hipotecários, seguradoras, entidades de negociações de ações, conglomerados de energia e empresas farmacêuticas. Se a intenção da transição financeira vinculada ao empréstimo ou vinculada ao incentivo financeiro é extorsão, se é, como efeito, um esquema de elite para enganar o mutuário com letras pequenas ou para cegá-lo com a ciência, esse empréstimo ou incentivo
deve ser eliminado do registro imediatamente e completo. A dívida não beneficiou. O perdão está a caminho como um precursor essencial para o novo sistema financeiro do planeta baseado em ouro. Ele tem raízes históricas e profundas e um suporte poderoso na lei natural. Este iminente jubileu da dívida global está organicamente relacionado ao desembolso do The World Global Settlement Funds, os anúncios públicos nos Estados Unidos planejado há muito tempo e a abertura da mala de Pandora. Bom, meus irmãos, hoje esse conteúdo é a parte 1. Na parte 2 nós vamos ver a posição sobre os economistas, sobre a questão do perdão da dívida, né? Que eu vou trazer amanhã, quarta-feira, né? Às 9 horas da manhã, a parte 2, para que vocês possam ver. Logicamente, estamos vendo aí diante dessa leitura na parte 1, né, uma grande gama de informações que se desenrolarão por essas próximas partes do vídeo, né? E vemos aí posições importantes de vários países já, né, com essas limitações por conta dessas dívidas. E como o próprio final do texto diz, esses fundos para o perdão ou jubileu global da dívida, como chamamos, né, virão do The World Global Settlement Funds, que eu já falei sobre eles aqui no meu canal. Basta vocês irem na seção de itens de assuntos diversos do meu canal, né, na seção de assuntos diversos e diversificados ou coisa assim, e vocês procurarem lá, que está bem com o título, né, The World Global Settlement Funds, né, e é onde também obtém algumas informações sobre essa instituição, né, e alguns outros personagens aí que estão por trás de algumas outras contas colaterais globais formadas respaldadas por ouro das famílias asiáticas, que é a história de Neil Cannon, também está aí no meu canal, só vocês verem nos assuntos diversos, né? E meus irmãos, por hoje é só. Amanhã eu trago a parte 2 desse vídeo. Mais tarde, daqui a pouquinho, eu já volto com as atualizações do GCR e RV de moedas e as posições globais para o mundo. Muito obrigado a todas as novas inscrições. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, grandemente. Obrigado por pacientemente estarem contribuindo, ouvindo e contribuindo grandemente para o meu conteúdo e para a minha vida, com a sua inscrição, com a sua visualização. Eu sei que o meu conteúdo é um pouco grande e um pouco, assim, às vezes, né, tem bastante conteúdo, mas em cima dessas informações eu também quero trazer a minha visão de tudo isso e a visão de quando para mim tudo isso pode acontecer diariamente, né, pois isso é movido a eventos. Então, meus irmãos, a todos que gostam do meu canal e recomendam o meu canal, continue se inscrevendo aí, que Deus abençoe você milionariamente por isso. E vamos unidos, pois unidos faremos a diferença ao infinito e além. E sempre além, meus irmãos. Que Deus abençoe a terça de cada um de vocês. Eu volto mais tarde com mais notícias. Tudo de bom. E um beijo do seu capitão espacial intergaláctico, Danilo Sérgio. Até mais tarde, meus amigos. Me deem a honra e o prazer da visita de cada um de vocês, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.